Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Você aluna aí do 9º ano, nós estamos aqui falando sobre química. Eu sou a professora Sabrina e hoje a gente vai continuar falando sobre ligações químicas. Vamos lá? Nós falamos anteriormente sobre a regra do octeto. Nós vimos lá que toda a observação que existia sobre os gases nobres, que são átomos estáveis, serviu como referência para a gente entender o que ocorre durante as interações químicas. E nessa segunda parte nós vamos falar sobre as ligações iônicas. Para falar sobre ligações químicas de um modo geral, nós temos que entender o conceito de valência. Esse nome vai acompanhar vocês no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro e dependendo da área de atuação durante um bom tempo. Valência é o número que indica a capacidade que um átomo de um elemento tem de se combinar com outros átomos para adquirir uma configuração estável, como a configuração de quem? De um gás nobre. Então, quando a gente fala de valência, somente valência, eu estou falando da quantidade, digamos assim, de elétrons disponíveis para interagir com um outro átomo. Quando a gente fala em camada de valência, eu estou falando da camada onde esses elétrons estão disponíveis para realizar essas ligações. Então, a camada de valência normalmente é a camada mais externa do nosso átomo. Isso por quê? Porque ali naquela camada, que é a camada mais externa, digamos que é a camada que fica disponível, mais acessível para as reações químicas. Pela regrinha do octeto que nós vimos na aula anterior, que é onde a gente estudou sobre os gases nobres, o que diz? Diz que, a partir das observações que nós vimos dos gases nobres, um átomo ele tende a buscar a estabilidade da sua camada de valência. Qual é essa estabilidade? Ter 8 elétrons lá. Então, para conseguir essa configuração de gás nobre, os átomos eles vão o quê? Vão fazer interações entre eles. Essas interações resultam nas reações químicas. Então, quando nós temos átomos que têm grande tendência de doar elétrons, nós vamos ter esses átomos interagindo com outros átomos que têm grande tendência de receber. Mas, opa, professora, peraí. Por que esse átomo vai querer perder? Por que o outro átomo vai querer ganhar elétrons? Tem que ter um motivo, né? Um átomo que tem a tendência de perder elétrons, mas por que ele vai querer perder? Bom, isso ocorre, pessoal, porque dependendo da quantidade de elétrons que ele tem lá na sua última camada, pode ser mais fácil ele ceder esses e essa camada vai fazer o que? Ela vai deixar de existir, ou, dependendo da quantidade, fica mais fácil ele receber outros elétrons e aí preencher a sua camada eletrônica. É assim que vai ocorrer as interações químicas, as reações iônicas, as reações que promovem ligações covalentes e também as reações que promovem ligações metálicas. Vamos lá para a gente entender um pouco mais sobre isso? Então aqui, quando nessas ligações ocorre, olha só, perda ou ganho de elétrons, levando à formação de íons, a valência é chamada de eletronegatividade e vem acompanhada de um sinal que indica a carga do íon formado. Se ele perdeu, esse sinal vai ser positivo. Se ele ganhou, esse sinal vai ser negativo. Mas o que acontece aqui? Vamos pegar, por exemplo, deixa eu apagar aqui para a gente ter um espaço para rabiscar. Vamos pegar, por exemplo, o átomo de sódio. O Na, ele tem número atômico igual a 11, massa
igual a 23. Quando a gente vai falar de valência, a gente vai trabalhar sempre um número atômico, porque o número atômico ele me indica a quantidade de elétrons que o átomo tem. Então, se o sódio tem número atômico igual a 11, a distribuição eletrônica dele fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Eu já distribuí 2 com 2, 4, com 6, 10. No próximo nível, que é o nível 3, no subnível S, ele vai ter um elétron. Essa daqui, galera, é a camada de valência do nosso sódio. Pela regra de octeto, ele teria que ter o quê? 8 elétrons, a configuração de um gás nobre, com exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons. Mas ele tem quantos? 1. Esse metal, sódio, ele tem uma grande tendência de perder esse 1 elétron. É muito mais fácil ele perder 1 elétron do que ele ganhar mais 7 elétrons. Então, o que acontece? Ele vai realizar uma ligação com um átomo que tem tendência de ganhar e ele vai se livrar desse elétron, ele vai doar esse elétron. Quando ele doa esse elétron, a camada de valência dele passa a ser essa daqui. Quantos elétrons ele tem nessa camada? Bom, eu estou no nível 2, ó, camada L, ele tem 2 mais 6, ele tem 8 elétrons. Então, quando ele perdeu esse 1 elétron, ele adquiriu a configuração de gás nobre. Nesse caso aqui, eu vou representar o íon que foi formado, afinal ele perdeu o elétron, ele passou a adquirir carga elétrica, porque ele tinha 11 prótons e 11 elétrons, certo? Quando eu fizer positivo com negativo, vai dar 0. Só que o que aconteceu? Durante a reação química, o nosso colega ele perdeu um elétron. Então aqui, ó, ele passou a ter 10 elétrons. Quando a gente fizer, vai dar uma diferença, ó. 11 positivos menos 10 negativo vai ficar 1 positivo. Então, o meu átomo, que era neutro, ele passou a ter carga. Ele vai ficar conhecido como Na+, ele é um cátion, um íon carregado positivamente. Então, como regra, fica o seguinte: se o átomo perde elétron, ele vai formar um íon com carga positiva. Sempre que você vê alguma configuração representando o átomo com alguma carga com sinalzinho de mais, ele vai ser chamado de cátion. Já se o átomo ganhar elétron, ele vai formar um íon com carga o quê? Negativa. Digamos que esse nosso camarada sódio, ele doou o elétron dele para um outro átomo que nós chamamos de cloro. O cloro, que é o Cl, ele vai ter recebido um elétron. Então, quando o cloro receber esse um elétron, ele vai ficar com uma carga aqui, ó, negativa. Por quê? Porque ele vai ter um elétron a mais que próton. Então, ele vai ser chamado de ânion. Vamos lá. Perdeu o elétron, forma um íon de carga positiva, que nós chamamos de cátion. Ganhou o elétron, forma íon de carga negativa, que nós chamamos de ânion. Então, se em algum momento numa aula, numa atividade ou num vestibular futuro de vocês lerem ou ouvirem a expressão cátion, já lembra lá, opa, é um átomo que perdeu o elétron, então ele vai ter sinal positivo. Ou se vocês lerem ou ouvirem a palavra ânion, aí você vai ter que assimilar, pera. É um átomo com carga negativa porque ele ganhou o elétron, ok? A observação dos átomos, já conhecida, permite estabelecer algumas regras para ligação eletrônica, para ligação iônica. Primeiro, quando um átomo tiver 8 elétrons na camada de valência, existirá uma estabilidade. Aqui, ó, galera, isso ocorre lá com os nossos colegas lá dos gases, até tirar o acento que eu botei gás nobre,
dos gases nobres. Eles já têm a sua estabilidade. O hélio é uma exceção. O gás nobre hélio, ele tem 2 elétrons na sua valência, porque ele apresenta somente uma camada, que é a camada K, e a capacidade máxima dela é 2. Segundo, quando um átomo possuir menos de 8 elétrons na sua camada de valência, ele tende a associar-se, ou seja, ligar-se, interagir-se com outros átomos para completar ou eliminar a camada incompleta. No caso do sódio, ele se interagiu, ele associou-se com outro átomo para fazer o quê? Para eliminar a camada dele. O átomo que interagiu com ele, interagiu para fazer o quê? Para completar a camada que ele tinha. Terceira, átomos com 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, eles tendem a eliminar esses elétrons. Então vamos lá, átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons, eles tendem a formar cátions. Por quê? Porque eles tendem a perder esses elétrons. Eles vão estar perdendo carga negativa, vai ter carga positiva a mais, então aqui esses camaradas, eles tendem a formar cátions. Tranquilo? Já com 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, a tendência desses átomos é de completar, ou seja, eles vão completar a camada para obter os 8 elétrons. Então, os átomos que apresentam na sua camada de valência 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, eles tendem a receber elétrons. Então, esses caras aí, ó, eles vão formar os ânions. Professora, quantos elétrons eles vão receber? É só você observar. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, para 8 faltam quantos? 6, 7, 8, 3 elétrons. Exatamente. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, para 8 faltam quantos? 7, 8, 2 elétrons. E aqui, 7 elétrons para 8, faltam 1. Então, os caras, os átomos, que têm 5 elétrons na camada de valência, eles tendem a receber 3 elétrons. Então, eles vão ficar carregados de 3 menos. Os que têm 6, eles tendem a receber elétrons. Então, eles vão ficar carregados 2 menos. E os que têm 7 elétrons, a gente pode representar só com um sinal negativo. Mesma situação aqui, ó. Os que têm 1 elétron, ele vai perder só o elétron que ele tem lá. Só 1. Então, ele vai ficar carregado de 1 mais ou somente o sinal positivo. Os que têm 2 elétrons vão perder quantos elétrons? Somente esses 2. Então, ele vai ficar carregado lá de 2 mais. E os que têm 3 elétrons vão perder somente os 3. Então, vão ficar carregados lá de 3 mais. Ok? Já os átomos que apresentam 4 elétrons na camada de valência, para ele tanto faz eliminar ou completar. Nesse caso, se ele vai eliminar ou completar a sua camada, vai depender do elemento químico com o qual ele vai estar interagindo ou do elemento químico em questão que tem os 4 elétrons na camada de valência. Então, normalmente, os elementos que estão lá na família do carbono, que são os elementos que têm 4 elétrons na camada de valência, eles podem tanto completar quanto eliminar. E, como a gente vai ver nas ligações covalentes, eles têm uma grande tendência de compartilhar. Aí ele nem perde, nem ganha, ele compartilha elétrons. Então, a gente já viu algumas regrinhas de como que ocorrem as interações, por que que os átomos ganham, por que que os átomos perdem elétrons. Quando nós tivermos a interação aqui, ó, dos átomos que tendem a ganhar com os átomos que tendem a eliminar, nós teremos o que nós chamamos de ligação iônica.
Como o próprio nome indica, a ligação iônica ocorre entre os íons positivos e negativos. Por quê? Positivo tende a doar elétrons e os negativos tendem a receber esses elétrons. E é caracterizada pela existência de forças de atração eletrostáticas entre os íons. A ligação iônica ocorre entre elementos que apresentam tendências opostas, ou seja, é necessário que um dos átomos possua tendência de perder elétrons e outros de receber elétrons. Portanto, olha só, a ligação iônica geralmente vai acontecer entre um metal e um não metal. Isso porque, se a gente for pegar a tabela periódica e observar, os não metais, eles têm uma maior quantidade de elétrons na sua camada de valência. A família do oxigênio, a família lá do flúor, que são os elementos halogênios, os calcogênios, eles têm uma maior quantidade de elétrons na camada de valência. Já se a gente for pegar os metais, por exemplo, os metais alcalinos, todos os membros da família dos metais alcalinos têm apenas um elétron na camada de valência. Então, se ele tem um elétron, ele tem uma grande tendência de perder. Por isso que as ligações iônicas se diz que elas geralmente ocorrem entre um metal, que perde elétrons, e um não metal, que ganha elétrons. Um dos exemplos mais representativos da ligação iônica é a formação do sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, a partir dos átomos de sódio e cloro. Olha o que acontece. Nós vamos ter o sódio, que quando interage com o cloro, ele vai fazer o quê? Ele vai doar um elétron para cá. Se ele doa, ele fica carregado positivamente. Ele é um cátion. Sonhem com isso, com essa palavra, cátion. Se o cloro recebeu, ele ganhou carga negativa, ele vai ficar carregado negativamente. Qual é o valor da carga? O valor da quantidade de elétrons que ele recebeu. No caso aqui foi só 1, então eu não preciso representar o número 1. Ele passa a ser o ânion, sonhem com esse nome também. Positivo, cátion. Negativo, ânion. E aí a gente tem uma atração eletrostática que vai ocorrer entre as cargas e eles vão se manter ali ligados. Durante a reação, se um átomo de sódio ele entra em contato com esse cloro, o que ele vai fazer? Um elétron do átomo de sódio passa para o átomo de cloro. Então, aqui eu estou representando só a camada de valência, tá, gente? Observem que as outras camadas estão sem representação da quantidade de elétrons. Mas lembra aqui, ó, no sódio, essa primeira camada tem 2 elétrons, tá aqui, ó. Na segunda camada, que é essa segunda linha, nós temos 8. E na terceira camada nós temos um elétron, que é esse aqui. O cloro, fazendo a distribuição eletrônica dele, na camada interna, que é a camada K, ele tem 2. Na camada L, que é a segunda camada, ele tem 8. E na camada M, que é a terceira, ele tem 7. Então, olha só, o que o cloro tem tendência? De ganhar elétrons. Quanto? 1. Porque se ele tem 7 mais 1, ele vai ficar com 8. Então, esse elétron aqui, que é do nosso colega sódio, ele vem para cá, ó. Ele sai totalmente da eletrosfera do sódio e vai passar a fazer parte da eletrosfera do cloro. Essa camada que tinha aqui, ó, 3 elétrons, é porque eu esqueci de apagar, ela some e o sódio passa a ter apenas 2 camadas. E na camada L ele tem 8 elétrons, que é a estabilidade de acordo com a regra do octeto. E o cloro? O cloro, como ele ganhou um elétron, a última camada dele, que tinha 7, passou a ter 8 elétrons. Então, ficaria assim, ó. Porém, por terem cargas elétricas opostas, os dois íons se atraem e formam uma ligação que nós chamamos de ligação iônica. É por isso que se diz que o cloreto de sódio é uma substância iônica, ou seja, ele é um composto iônico. Quando eles estão ali aproximados devido à atração elétrica deles, o sódio está carregado positivo e o cloro negativamente. E eles vão se agrupando e formando cristais, que é o sal que a gente conhece. Pode-se também representar a ligação iônica pela chamada fórmula de representação de Lewis, que é proposta pelo
o químico norte-americano Gilbert Lewis. Nessa representação fica indicadas as cargas elétricas de quem? Dos íons e os elétrons da última camada somente, que estão representados por bolinhas. Então aqui, ó, a gente tem a carga do Na e do Cl, que a gente pode representar assim, ou ainda a gente também pode representar só eles juntos, ó, sem problema nenhum, ou ainda dessa forma. Aqui, ó, eu tenho a representação dos elétrons da camada de valência. Vimos que para que a ligação iônica ocorra entre dois átomos, é preciso que um deles tenha a tendência de perder elétrons e o outro de ganhar elétrons, alcançando assim a configuração estável. Em geral, isso ocorre entre átomos com mais de 4 elétrons na última camada, com átomos que têm menos elétrons na última camada. E aí a gente tem o exemplo do átomo de cálcio e do oxigênio. O oxigênio ele tem a capacidade de receber 2 elétrons. E o cálcio, olha só, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, esses 2 elétrons ele doa, formando os íons, né? Ca, 2+, e o Co, 2-. Aí, a fórmula que a gente pode representar, eu pego esse 2, jogo para cá e jogo o outro para cá para formar a fórmula do nosso composto. E assim a gente finaliza, lembrando que as ligações iônicas também são chamadas de ligações eletrovalentes. Bom, pessoal, tem mais coisas para a gente ver? Tem, a gente ainda vai falar sobre as ligações covalentes. E é uma ligação muito legal que a gente vai aprender nas nossas próximas aulas. Então fique ligado!